Ah, apareceu. Aí, agora Boa sim. noite. Boa Boa noite, noite, Pouquito. Que boa honra noite. poder tê-lo conosco aqui. Uma grande Boa noite. honra. Boa noite. Para mim também, boa noite a Boa todo noite. mundo. Uhum. Pouquito, eu estava falando um pouquinho sobre o meu trabalho, quem sou eu. Aí já já o Guilherme vai dando continuidade aí, dando direcionamento a isso, tá bom? Ele vai Então, direcionar. 70% dos pacientes atendidos no hospital são soropositivos para HIV, os outros 30% se dividem em outros infectos. Eu entrei no funcionalismo público num projeto chamado Projeto Favela, né, que a proposta desse projeto era fazer com que as mães fossem para o mercado de trabalho e, com isso, elas ajudassem os seus parceiros a construir as casas que eram de alvenaria, de madeira, em casas de alvenaria. Aí, projetos, como a gente sabe aqui no nosso país, quando dá muito certo, ele acaba terceirizando. Esse trabalho foi terceirizado e eu fui transferida para o Emílio Ribas. E no Emílio Ribas eu comecei a trabalhar no Centro de Convivência Infantil, que era para atender filhos de funcionário, né? No decorrer dessa trajetória, eu fui fazer o curso de pedagogia, porque eu tinha muitas ideias de projeto, porém eu não tinha a parte teórica, né? E então eu fui estudar pedagogia e quando eu me formo, né, e foi bem interessante porque o meu estágio, ele se deu, eu consegui fazer estágio em escola só numa escola pública e numa particular. O resto do meu estágio, que foi remunerado e pagava na minha faculdade, foi feito todo dentro de uma brinquedoteca. E eu ficava assim, meu Deus, mas por que brinquedoteca se eu quero classe, né? Mas aí a gente vai entender só depois o direcionar do universo, de Deus, enfim, né? E quando eu me formei em 2004, 2005 veio a obrigatoriedade das brinquedotecas hospitalares e eu fui convidada para assumir, coordenar, né, o trabalho da brinquedoteca, né, com a parte lúdica. E em seguida vieram as professoras da classe hospitalar, as pedagogas hospitalares, né? E aí eu conheci mais essa disciplina e eu fui fazer o curso na PUC de extensão em pedagogia hospitalar. E foi bem bacana porque isso agregou muito dentro da proposta de trabalho que eu pretendia fazer na brinquedoteca. Naquela época, na brinquedoteca, na ala de internação, a gente tinha muitos óbitos nos jovens, e isso me incomodou muito, né? E que me fez elaborar um projeto para adesão ao tratamento clínico desses jovens. E, no decorrer, o projeto era incentivar esses jovens, né, na questão da autoestima, no desejo de ter uma perspectiva de vida, porque eles não tinham, né? Quando você perguntava para um jovem de 13, 14 anos qual era a perspectiva de vida, ele dizia assim, eu vou estudar para quê? Eu já perdi minha mãe, já perdi meu pai, vou estudar, eu nem vou poder usufruir desse conhecimento, porque provavelmente eu vá morrer, né? E isso me incomodou muito. E a partir daí eu elaborei esse projeto de levar a aula de teatro, dança, música para dentro do hospital. Foi um grande desafio, né? Tanto quando iniciei o trabalho na brinquedoteca, porque quando você trabalha com crianças saudáveis é uma realidade, quando você vai trabalhar com o público com qualquer tipo de doença é difícil, né? Você aprender a lidar com perdas, coisas que era bem distante na minha vida, né? Perdas, quando eu digo perdas, óbitos, né? É, ver a criança camada é muito difícil, né? Então a gente teve que organizar o espaço de forma que não interferisse no procedimento clínico, né? Na rotina diária da pediatria, porque, lógico, entre ficar na brinquedoteca
no leito e na brinquedoteca, é lógico que a criança e o adolescente queriam ficar na brinquedoteca, né? Mas a gente conseguiu trabalhar isso muito bem numa interação. Nós elaboramos um projeto multidisciplinar, recebemos um prêmio por conta desse projeto, onde acontecia uma interação entre os profissionais da saúde com as especialidades, a brinquedoteca, as crianças e os adolescentes, e seus cuidadores também participavam. Então, nós fazíamos tínhamos um tema, trabalhávamos esse tema no período de 3 meses e encerrávamos com um grande almoço na brinquedoteca, né? A pedagogia hospitalar, embora ela já exista há 40 anos, teve muitos avanços dentro dessa área, porém é uma categoria que ainda hoje é pouco conhecida, poucas pessoas conhecem sobre esse trabalho da pedagogia hospitalar, né? O pedagogo hospitalar, vindo da Secretaria de Educação para a Saúde, ele tem o papel de dar continuidade para a criança e o adolescente no período da sua internação, para que ele não perca o ano letivo escolar, né? O que foi o diferencial aí é porque eu já sou da Secretaria de Saúde, né? Então eu pude elaborar um projeto que tivesse uma continuidade, né? O pedagogo hospitalar, ele tem uma atribuição igualmente à da escola, né? No período de 1 ano, né? E quando termina esse ano, ou ele continua apresentando um novo projeto, ou ele é trocado por um outro profissional, né? No meu caso, não, eu sou permanente, sou fixa do Estado, então eu tive essa liberdade, essa autonomia para poder desenvolver um projeto que desse uma continuidade. E o diferencial do hospital de infecto para um hospital geral é que os nossos pacientes, eles são pacientes fixos do hospital, né? Ele começa a fazer o tratamento na infância, vai para a adolescência e chega até na fase adulta, né? Então dá para você acompanhar, né, o desenvolvimento de um projeto junto com esses jovens, né? E investigação com eles nesse período de apresentação e adaptação com o projeto junto com eles, eles que trouxeram, né, as necessidades, né? A maior dificuldade deles era a interação social, a questão de não ter um apoio, a questão do preconceito e da discriminação voltada para os jovens vivendo com HIV é muito forte, né, o estigma do preconceito, né? E isso fazia com que eles se desmotivassem a continuar o tratamento. Então, com essas aulas acontecendo aos sábados, pois não. Então, eu tinha uma dúvida com você, né? Em relação a, tipo assim, como que foi um pouco desse começo, né? Como foi o começo dessa sua... como você começou dentro dos hospitais? Quais que foram as primeiras impressões, aquilo que você sentiu, né, no começo? Então, o que eu... assim, na verdade, foi um grande desafio, né? Porque primeiro você está entrando numa área hospitalar com um projeto pedagógico que é voltado para a educação e como que isso se dá dentro de um hospital, né? Então, foi um momento de integração mesmo, interação do projeto como um todo, né? Tanto brinquedoteca como classe hospitalar. Era tudo muito novo, né? Tanto para os profissionais como para a gente também, né? Como que a gente ia lidar. Por isso que a gente criou esse grupo, essa equipe multidisciplinar, né? Onde a gente discutíamos as necessidades e qual seria a melhor forma de desenvolver esse projeto sem atrapalhar a dinâmica do andar, a rotina do andar, né? E com isso a gente foi construindo junto, tá? Esse projeto ele se deu de grande parceria mesmo, né? Nós criamos parceria dentro do hospital. Os médicos participavam, os enfermeiros participavam, as especialidades participavam, né? Então, quando eu falo que a gente tinha um tema que era trabalhado em um período de 3 meses e fazíamos um almoço dentro do hospital,
Até esse almoço era feito pela nutrição do hospital. Então, eles subiam com os rissô, com a comida determinada para aquele dia. Né? Nós fizemos cantina italiana, os voluntários trouxeram toda a decoração do consulado italiano, né? Então, era trabalhado tanto a parte lúdica como a parte pedagógica também. Né? Fizemos cozinha mineira, falamos sobre o folclore, sítio do Pica-Pau Amarelo, foi até uma Dona Benta, né, uma personagem, foi muito bacana mesmo. E também nós fizemos viagem de estudo do meio, nós levamos os jovens para conhecer as cidades históricas, né, de Minas Gerais, conhecer Ouro Preto, Tiradentes, Congonha, Mariana ainda existia na época, né? Então, e o que a gente queria com isso? A gente queria era mostrar para esses jovens que ele, a partir da vivência dele, do sentimento, da angústia, que ele poderia ter uma vida normal, né? Assim como os outros jovens. Podia ter uma vida social, podia viajar, podia namorar, ter amigos, enfim. Essa era a proposta. E os médicos, eles eram muito parceiros, né? A gente teve médico que emprestou casa na praia para a gente poder levar os jovens. Então, a gente acabou envolvendo todo mundo nesse projeto, né? Então, foi um trabalho construído mesmo multidisciplinar, né? Quando esse projeto iniciou em 2007, com as aulas de teatro, dança, música dentro do hospital, eu saí um pouquinho da caixinha enquanto profissional, porque foi liberado para eu fazer esse projeto aos sábados como voluntária, né? Então, eu tive essa liberdade de poder escolher uma forma, uma estratégia de trabalho para que eu conhecesse efetivamente o que era viver com HIV junto com esses jovens. Né? Porque uma coisa é o que a gente recebe deles quando eles vêm para uma consulta ou quando está no período de internação. Uma coisa é quando você começa a trabalhar junto com esses jovens. Né? Então, eu ia para a casa deles, conheci a família deles, eu ia para a balada com eles, passeios, viagens, enfim, tudo para conhecer qual era essa dificuldade. Uma vez que eu tenho um jovem que mora na área nobre de São Paulo, que tem toda uma estrutura, né? E eu tenho um jovem que mora no extremo da periferia, né? Que não tem uma estrutura. E a dificuldade para ambos são a mesma, né? E aí, pegando muito assim do que aprendi, do que vi no curso de pedagogia, é bem seguir o que Paulo Freire fala, né? Que você conhecer o indivíduo pelo que ele vive, né? Pela realidade dele. E de que forma que ele pode ser o protagonista dessa história e de poder trabalhar as estratégias que venham de encontro à necessidade dele, né? Então, esse projeto ele foi crescendo. Em 2009, nós tivemos o primeiro baque, nós perdemos 17 jovens, né? E foi um momento que eu achei que o projeto ia acabar. E não, nesse momento foi onde eles falaram, não, Sandra, agora que a gente precisa mesmo se juntar, porque a gente está conseguindo fazer o acolhimento do outro, né, entender as perdas, enfim. E com isso, nós nos tornamos uma associação, né, dentro do hospital mesmo, nós montamos uma associação para que a gente pudesse ter recursos para poder participar de outras coisas, né. E foi bem bacana porque a gente pôde conhecer outros projetos, conhecer outras ações do movimento. Tem um movimento muito forte, que é o movimento de HIV/AIDS, em São Paulo, pelo menos é bem forte. A gente conseguiu fazer parceria com o CRT/AIDS, né? E na espera de conseguir esse espaço fora, nós nos tornamos a primeira fundação de HIV/AIDS no Brasil, né? Em 2015, foi 2015 eu acho que eu conheci Foquito. Foi 2015, né, Foquito, que eu te conheci? Pode ser, eu não me lembro. Eu também não me lembro. Não me lembro Nesse intervalo, nós tivemos um professor que trouxe, um professor de teatro que trouxe o Teatro do Oprimido, e foi muito bacana, porque a gente conseguiu, através do Teatro do Oprimido, trabalhar a questão de prevenção e conscientização nas ISTs, usando as técnicas do
Desculpa, Foquito, não ouvi. Oi? Não ouvi o que você disse. Perguntou. Não, eu não disse nada. Ah, tá bom. Então, nós conseguimos utilizar as técnicas do teatro do oprimido para levar a prevenção e a conscientização, né? E com isso nós vamos fazer uma viagem para Lins, e aí conhecemos o Pouquito, né? E foi muito bacana, porque o Arlindo trabalhou de uma forma, com muita propriedade, trazendo essas questões, né, do trabalhar essas questões através do teatro, colocando a realidade para que as pessoas que ali estivessem assistindo pudessem participar e tirar suas dúvidas. Até, por exemplo, muitas pessoas não sabem qual é a diferença entre HIV e AIDS, por exemplo, né? E com o teatro isso foi um facilitador, né? E, paralelo a isso, nós utilizamos tudo que eles aprenderam dentro do hospital em questão de prevenção, em questão de adesão ao tratamento. Nós elaboramos um projeto que nós levamos para as escolas, que é na linguagem de jovem para jovem, a linguagem entre pares, que também vem bem Só falando um negocinho rapidinho aqui, o Foquito tinha perguntado, né, até que horas que seria mais ou menos. Acho que até umas 8h30 estaria de bom tamanho, né? Em relação ao tempo de live. Sim. Eu preciso, por volta das 8 horas, eu preciso sair. Eu achei que, como você mandou aquele cronograma das 20, 20, 20, eu achei que fosse 1 hora. Entendi. Mas então pode ser... um pouquinho depois das 8 eu tenho que sair. Tá bom. Então eu vou tentando e já passo para a palavra um pouquinho, depois a gente abre para perguntas, enfim, né? Tá bom. Entendeu? Então, aí foi se dando, o projeto foi construindo bem no protagonismo do jovem mesmo, né? Que é o que Paulo Freire coloca, né, no livro da autonomia, a importância de dar esse protagonismo, né, para o indivíduo, para que a gente possa aprender com eles e a gente poder ensiná-los mediante o que a gente aprende com eles, né? E então eles elaboraram um projeto que chama-se Hip Hop Consciente, né? Porque eles acharam que seria uma forma de também chegar no jovem, né? Fizemos samba rock consciente, porque o samba rock na periferia é uma cultura bem conhecida, né? Então, nós fizemos samba rock positivo, nós tivemos várias interações e todas as situações de projeto trazida pela ideia do jovem, né? Hoje, esses jovens, eles constituíram a sua própria instituição, onde eles voltam para o hospital, trazendo tudo que eles aprenderam, né, de acolhimento e compartilhando o que eles aprenderam com os jovens no período de internação. Então, eles voltam para o hospital, fazendo o acolhimento desses jovens, né, e passando o que eles aprenderam, enfim. E na nova associação deles, eles agora fazem um trabalho na periferia. Por conta da pandemia, esse projeto está parado, né, por conta da pandemia. Nós pretendemos retomar agora, né? A gente tem uma parceria com a Fábrica de Cultura, né, onde eles vão trabalhar essa questão da prevenção na linguagem de jovem para jovem, né? Entendi. Então, Paulo Freire é uma grande referência para nós enquanto estratégia de trabalho junto com esses jovens. Eu vou passar a palavra para o Pouquito para poder ele ter tempo de falar com mais propriedade sobre o Paulo Freire, que ele fala, né, inclusive conheceu o Paulo Freire, né? Conheceu o Paulo Freire principalmente. Então, Guilherme, você me colocou algumas questões aqui, né? Sim, sim. A primeira é falar sobre o contato pessoal com Paulo Freire. Sim, sim. Bom, rapidamente, eu sou Antônio Foquito Verona,
moro em Lins, sou um militante da educação popular e gosto muito de atuar. E nesse tempo de pandemia, eu estou voltado para dentro, voltado para minha casa, para minhas coisas, e só saio para fora quando eu saio ou quando as lives me convidam, como é este caso. Bem, eu conheci o Paulo Freire quando ele estava no exílio, mais propriamente quando ele estava na Suíça. E eu era estudante lá na Universidade de Friburgo, e Paulo Freire foi fazer uma palestra na Universidade da cidade de Friburgo e pediu para reunir os brasileiros que moravam lá. E fizemos um encontro, mais ou menos umas 20 pessoas. Nos encontramos com Paulo Freire, nos divertimos muito, porque ele só quis contar piada, ele não quis falar nada sério. Acho que ele já tinha feito lá na universidade, então ele não queria voltar a fazer palestra. Então ele contou piada, e nós contamos piada junto com ele. Bebemos caipirinha e comemos feijoada. Esse foi o meu contato com o Paulo Freire. Mas antes de conhecê-lo pessoalmente, tinha lido na Itália, logo que eu cheguei na Itália, porque aqui ainda o livro não era publicado, logo que eu cheguei na Itália, eu encontrei numa livraria a Pedagogia do Oprimido, escrita em italiano, e foi o primeiro contato que eu tive com ele, que é um contato virtual, um contato mais espiritual. E depois, evidentemente, que eu tive contatos com outras pessoas e outras publicações dele, e aí não parei mais. Depois de 1971, não parei mais de ter contato com o Paulo Freire e o pensamento dele. Quanto às ideias do Paulo Freire não tem ideias absolutamente, vamos dizer assim, inéditas. O Paulo Freire retoma uma discussão que é já bastante antiga, né? Que vem de várias origens e tradições, né? O mérito de Paulo Freire talvez tenha sido juntar tudo isso, né? Criar um método de alfabetização e provocar a discussão sobre os caminhos da educação. Paulo Freire foi para mim, um incentivador, né? Mas que ele catalisa já ideias que estão circulando antes dele e durante a vida dele. Né? Quais são as ideias que o Paulo Freire mais vincula? A primeira, que eu acho mais importante, é a do saber, da universalidade do saber. Né? Porque até há pouco tempo se acreditava que saber era privilégio dos instruídos. E instruído não quer dizer que se saiba. Instrução não quer dizer conhecimento. Conhecimento é outra coisa. A escola instrui. A escola instrui. A vida produz conhecimento. A vida ensina. A escola instrui. Quando você recebe um diploma, você está dizendo para a sociedade que você está instruído. E basta. E não quer dizer que você não vai matar pacientes. Porque a instrução não te garante a competência. A competência é outra coisa. Né? O conhecimento, ele exige a competência. Então, se você fala que você conhece como nadar, é porque se te jogarem na água, você vai saber nadar. Né? Não é um título.
o saber nadar não é um título, é uma competência, é um saber mesmo, é um conhecimento. Uhum. Não é tipificável. O conhecimento não é tipificável. Então, você vai encontrar pessoas absolutamente analfabetas e não instruídas que são profundamente conhecedoras, que têm competências. E a vida produz competências. Uhum. Nós, para vivermos, temos que ter competência. Né? Nós temos que caminhar, nós temos que comer. Né? Tudo isso é competência e tem a ver com o conhecimento. O conhecimento é a base da vida. Uhum. Em todos os sentidos, né? Não. A instrução, não. Você pode ter instrução e morrer de fome. Uhum. Né? Sim, sim. Agora, o conhecimento, não. O conhecimento te ensina a viver. E o Paulo Freire dá ênfase a isso quando ele diz que não há alguém que saiba absolutamente tudo e que não possa aprender, e nem alguém que não saiba absolutamente nada que não possa ensinar. Então, o conhecimento é algo que está dentro. Né? O Paulo Freire tem muita visão da partir de dentro, não a partir de fora. Né? Tanto é que para ele, e esse é uma outra ideia que me parece muito importante, é que todos os grandes autores vão encontrar onde é que está a propulsão para o ato de conhecer. Todos eles. Se você pega Vygotsky, se você pega Piaget, se você pega qualquer outro pensador da linha da educação, eles vão tentar localizar onde é que está a mola mestra para te levar ao conhecimento. E Paulo Freire tem várias passagens em que ele fala sobre isso. Ele chama esse lugar, esse sentimento, essa propulsão de sentimento de incompletude. É só quando você se descobre e não tem tudo aquilo que você precisa para responder aos desafios da vida, é que você vai conhecer. É que você vai aprender. Então, oi? Já cai naquela do Sócrates também, né? Do só sei que nada sei. Que se relaciona com isso também, né? Do só sei que nada sei. Isso que a gente nunca sabe tudo, né? E a gente sempre deve buscar saber mais sobre os mais diversos temas, né? Que aí também mas esse saber mais não é simplesmente especulativo, não é meramente intelectual. Né? O saber mais é ontológico. Quer dizer, é o meu ser que tem necessidade de se completar. Sim, sim. Então, é o senso de incompletude. Esse senso de incompletude me faz buscar. Porque se eu me entender completo, eu não busco. Aí eu não aprendo. O fato de eu me sentir incompleto me provoca o desejo de ir além, de me superar. Então, vem de dentro. A gente acha que as exigências de educação, do ensino, vêm de fora. Né? Então, você tem que se sentir obrigado a estudar, obrigado a fazer, obrigado a pesquisar, e não é nada disso. Eu sei porque eu passei muitos anos fazendo pesquisa para minhas teses, né, mestrado, doutorado. E eu percebi uma coisa, que nada do que era externo me motivava.
O campo de pesquisa é uma coisa, mas a motivação. E se eu não tiver o desejo de buscar, eu não faria absolutamente nada. Então, para Paulo Freire, é esse desejo de se completar que faz com que eu vá buscar o conhecimento. Uhum. Então, o conhecimento é uma forma de eu me tornar mais. É o ser mais que ele fala. Uhum. Me tornar mais, ser mais, né? Não ter mais. Uhum. Porque a instrução é ter mais. Né? Você tem diploma, você tem o primeiro grau, você tem o segundo grau, você tem a universidade, você tem... É ter, é quantidade, né? O conhecimento não é quantidade. Você não consegue quantificar o conhecimento da outra pessoa. Uhum. Quantificar em termos materiais. Você pode ter ideia que ela tenha tido muita experiência na vida, mas você não quantifica materialmente o que ela sabe, o que ela conhece. A instrução é diferente, a instrução é quantificável. São os anos de escola, os anos que ficou sentado em sala de aula. Né? Então, essa é uma segunda ideia que eu acho muito importante no Paulo Freire. Né? Mas Paulo Freire também herda um pouco da crítica que se fazia à escola, né? É uma crítica já bastante antiga, que vem lá do século passado. Modelo bancário de educação, aí eu estou falando da educação formal, da instrução, né? E a instrução, ela se baseia num princípio norteador, que é a inserção da pessoa na sociedade em que ela vive. Uhum. A instrução não tem o papel de fazer a pessoa ser mais. Esse ser mais de Paulo Freire é feito pela educação, não pela instrução. Então, o ser mais significa que eu sou qualitativamente melhor do que eu era antes. E a instrução está pouco se importando se eu vou ser melhor ou não. Ela quer que eu seja mais. O Paulo Freire tem uma frase que me parece muito importante, que ele diz assim: se a educação não servir para melhorar a vida da pessoa, ela não serve para nada. Ele não disse que é para tornar a pessoa mais instruída. Ele disse para melhorar. Melhorar significa alterar favoravelmente desde o âmbito material, né? Desde o âmbito material até o âmbito espiritual. A educação vista como um processo orgânico, né, holístico, ela tem que atuar para melhorar a base da vida. Uhum. E é claro que os aspectos espirituais também. Sim, né? sim. A instrução não tem esse papel. E Paulo Freire, quando fala de educação, mesmo ele não dizendo que há essa distinção, ele está olhando para isso. Ele está olhando para esse modo de entender o processo educacional, que é um processo vital. Ele não tem lugar. Não existe o lugar da educação. Porque a educação é a vida. Você aprende em todos os momentos da sua vida.
na tristeza, na alegria, na dor, igual ao o compromisso do casamento. Na tristeza, na alegria, na dor, no sofrimento, né? Tudo isso é educação, porque tudo isso é vida. Então, vários autores questionaram muito, de forma até incisiva, essa ideia de pensar que educação se possa colocar dentro de uma sala de aula. Um dos maiores críticos, que certamente influenciou o Paulo Freire, né, foi o Ivan Illich, do México. E, se não me engano, ele tem origem russa. E ele escreve um livro, por sinal, eu li o livro antes do Paulo Freire, antes do Pedagogia do Oprimido, que se chama Sociedade Sem Escola. Mas também houve experiências, como a de Summerhill, na Inglaterra, né? A escola é uma experiência de escola sem professor, sem diretor, né? É uma escola absolutamente livre para que os estudantes pudessem pesquisar, estudar, sem nenhum entrave, sem nenhum direcionamento. Porque a criança, ela, sozinha, ela é capaz de aprender. Ela nem sempre precisa do pai e da mãe para aprender. Uhum. Ela, muitas vezes, aprende por seu próprio impulso, sobre aquele princípio de que ela está querendo se completar. Então, ela estando querendo se completar, ela vai à busca daquilo que a completa. Tanto é, por exemplo, que quando você dá um presente para uma criança, até uns 4, 5 anos, qual é a primeira coisa que ela faz? Agradecer? Ou abrir o pacote? Quase nunca ela agradece. Quase nunca ela agradece. Primeira coisa é abrir o pacote e pronto. Depende da criança, né? Depende da criança. Ela quebra o presente. Ah, não, tem essa também. Ela quebra. A maioria das crianças quebram os presentes para ver o que tem dentro. As crianças querem saber como é que funciona. Se você der presente muito caro para as crianças, pode ter certeza que eles vão virar quincareria logo, logo. Por quê? Porque a criança, ela olha o exterior, mas ela não se contenta em ficar com o exterior. Ela quer ver o que tem dentro. Certa vez... Já com os carrinhos, já. Certa vez, nós estávamos... A minha família originária, primitiva, nós estávamos numa situação muito ruim, financeiramente falando. Mas minha filha queria uma boneca daquelas do Márcio de Souza, como é que chama? Emília não. É a... Mônica. Oi? Mônica. Mônica. É uma boneca Mônica feita de pano e espuma. E aí, com todo esforço, conseguimos comprar a boneca, a Mônica, para minha filha. E aí, no primeiro dia, ótimo, lindo, bonito, maravilhoso. Então, no segundo, eu trabalhava à noite. Um dia eu chego em casa à noite e vejo um monte de espuminha esparramada pela casa. Aí eu me perguntei de onde veio essa espuma, que eu nem me imagino quem fez essa sujeira toda em casa. Aí, no dia seguinte, minha mãe morava comigo, minha mãe me contou que o meu filho mais velho propôs à irmã deles fazer uma operação para saber
o que tinha dentro da boneca. E fizeram a operação e a espuma se espalhou. Então, é essa forma da criança conhecer. Ela tem gana, ela tem ansiedade de saber como as coisas são. E elas vão em busca disso. Pouquinho. Isso foi completo. Oi, Sandra? Pois não. Depois, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a educação popular e sobre o EPOTI. Porque você vai embora, aí eu gostaria muito que você deixasse esse olhar, né? Certo. Então, voltando à questão voltando à questão do Guilherme, só para completar. Então, a sociedade, Paulo Freire foi muito influenciado, apesar de ele nunca ter escapado da escola, hein? Que ele começa lá nos movimentos de alfabetização, e vai até a Prefeitura de São Paulo ser o secretário de Educação, que deve ter sido uma experiência altamente frustrante para ele, e depois cria os seus institutos, os seus movimentos. Entanto, ele não escapa da escola, mas ele verdadeiramente coloca questões muito procedentes para o ensino oficial, né? Porque a educação, para ela ser efetivamente libertadora, para ela ser efetivamente válida, né? Que tenha uma serventia para a vida, ela tem que fugir às amarras. Você não aprende se estiver preso, fechado, encatenado. A alma e o corpo também, ele precisa estar solto, ele precisa estar livre, porque o conhecimento vem da liberdade, vem das possibilidades. Você tem que ter possibilidades para conhecer. E é por isso que as crianças quebram os brinquedos. Porque se você fechar os brinquedos, trancar os brinquedos, ela não vai aprender. Então, é isso. Penso que o pensamento dele seja. E eu vou só citar uma última ideia, que não é do Paulo Freire. Ele retoma lá de Blaise Pascal, e é a concepção de que você conhece, na verdade, quando você se conhece. O autoconhecimento é uma prerrogativa para que você conheça mais. Esse ser mais, né, ele passa primeiro por você se conhecer. E você se conhece na medida em que você conhece a sua história. Ninguém se conhece se não conhecer de onde veio. Então, ele usa uma frase do Pascal, eu não me lembro em que texto ele fala isso. Ele usa uma frase do Pascal que diz: você não sabe para onde vai se não souber de onde vem. Infelizmente, a educação formal não trabalha isso. Então, a maioria das pessoas não sabe nem o sobrenome da avó, da respectiva avó. Imagina se sabe a história da avó. Imagina se sabe a história, a origem da família. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Aquela tal da pedagogia da autonomia, você só tem autonomia quando você tiver autoconhecimento. Se você for achar que
tudo que você é está aqui, né? No hic et nunc, do latino, né? No aqui e agora, você está completamente iludido. O seu conhecimento é fruto de um cabedal que vem de gerações em gerações. E você carrega o universo dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, e vai embora. E vai embora. E esse legado todo contribui ou emperra para que você avance. Por isso você tem que conhecê-lo. Sim. Porque o conhecimento também é uma forma de resgatá-lo, positiva ou negativamente. Com o positivo você incorpora, com o negativo você aceita, né? E transforma. Porque nós temos essa capacidade. Porque o Paulo Freire, outra ideia que me parece importante, é que você só aprende quando você é sujeito. Sim, sim. Você nunca pode ser objeto. Ora, o ensino te faz objeto. Porque quem é sujeito na sala de aula é o professor. O estudante é apenas um sujeito, é um objeto. Não é a gente, né? Entre aspas, não acaba não é um agente. Ele não é um agente. Ele não é o sujeito do próprio estudo. Sim, sim. Mas nós somos sujeitos do nosso conhecimento. Todos nós. Sim, sim. Bom, quanto às nossas vivências, projetos, eles tiveram, já há muito tempo que nós trabalhamos com essas dimensões do conhecimento. Em 2003, nós organizamos um fórum que se chamou Fórum de Educação Popular. Inicialmente era chamado Fórum de Educação Popular do Oeste Paulista. Depois virou só Fórum de Educação Popular. Ele teve uma durabilidade de 13 sessões. Né? A última foi em Pernambuco, e na Universidade Federal de Recife. E depois, a seguir, como o FREPOP deixou de ser atuante, nós criamos o Encontro de Educação Popular e Terapias Integrativas, né, que é o EPOTI, que teve 6 edições. Porque quando nós íamos construir a 7ª, chegou a pandemia. A pandemia chegou antes. E o EPOTI se propunha a fazer um processo de conhecimento, autoconhecimento, através das vivências do corpo. Então, escapando um pouco da lógica de que conhecimento se vem com conversa. Não vem com conversa. Conhecimento se vem com a vida, com gestos, com a experiência. A conversa é apenas interpretativa. Sim, sim. O conhecimento vem da base vivencial, que é a experiência. Então, nós fizemos um encontro que se fundamentava na experiência. E fomos muito bem agraciados com isso, porque quando veio a pandemia, nós tínhamos um aprendizado muito grande de como conviver conosco mesmos. Porque o maior de todos os aprendizados que nós temos é aprender a conviver com a gente mesmo. É um autoaprendimento. Sim, sim. Assim como tem o autoconhecimento, tem também
o autoaprendimento da convivência. Nós só sabemos conviver bem com os outros quando sabemos conviver bem conosco mesmo. Sim, sim. Se nós não nos amarmos, nós não podemos amar os outros. Tudo, o princípio todo, o eixo todo está em nós. E, infelizmente, a nossa sociedade, o nosso convívio, as nossas relações não privilegiam o nosso autoconhecimento nem a nossa autoestima. Ao contrário, vocês podem ver que toda a engrenagem, toda a máquina de funcionamento do sistema se baseia na nossa depreciação, no sofrimento, né? Na angústia, no cansaço. Na cidade. E assim por diante. Olha, como? Na cidade também, né? É? Também, né? Ansiedade. Então, a nossa cultura não é uma cultura que nos ensina a bem viver. Ela não nos ensina a bem viver. Ela nos ensina a sermos infelizes. Porque, na medida em que somos infelizes, nós nos tornamos mão de obra mais fácil, mais barata, mais subserviente. Então, isso é o que a gente procurou desfazer com a experiência do Epoti. Criando uma convivência harmônica, feliz, porque todos nós merecemos a felicidade. Como o Paulo Freire dizia, a educação tem que melhorar a nossa vida e não piorá-la. Então, creio que seja isso. Muito obrigado pelas contribuições e por tudo que você trouxe, né? Certamente foi muito enriquecedor também. Até o fato de você ter falado que você conheceu o Paulo Freire pessoalmente, né? E, tipo, eu tô lendo algumas obras dele agora, né? E é interessante a gente conhecer alguém que... Eu não conheci Paulo Freire intelectualmente quando ouvi. Quando ouvi, ele não quis falar de nada de intelectual. Ele quis contar piada. Ele quis contar piada. E na época ele contou piada do regime da ditadura militar. Ele tinha uma predileção especial para contar piada do regime. Então não foi nem nada assim de academicamente ou escolasticamente interessante. Foi dar risada e comer feijoada. Né, que fala assim que é interessante, porque, por exemplo, eu estou lendo com alguém, por exemplo, você já teve contato, e também já achei também interessante em relação à tua vivência, né? E aquilo que você vive dentro da educação popular, e como que esse encontro pode ter sido muito importante para você, tendo em vista que Paulo Freire é uma referência nesse âmbito educacional, né? Sim. Então, sim. Aí eu queria trazer algumas ideias aqui também, acerca do livro A Pedagogia da Autonomia. Eu estarei falando acerca do primeiro capítulo, né? Onde aí a gente já encaminha para o encerramento já. Por exemplo, que ele fala sobre quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Que é aquilo que o Foucault falou no começo da fala dele, né? Que é importante a gente reconhecer que não existe aquele modelo bancário de educação, onde existe um nível de superioridade, onde alguém dita assim de cima para baixo e ele defende essa ideia de algo mais no mesmo nível, né? Onde nós devemos reconhecer que nós não somos, que o protagonista não é o professor que ensina, mas é uma relação de ambos, né? Aí também tem essa questão do modelo bancário, que reconhece o aluno como alguém que é vazio de conhecimento nesse caso, né? E um outro ponto que eu queria trazer... Sim, é porque a concepção do ensino é que você está trabalhando com como se chamava, com a expressão latina, tábula rasa. Né?
em latim se chamava de tábula rasa, ou o vaso vazio. O vaso vazio que você tem que preencher, ou a tábula rasa que você tem que escrever. E preencher com descritos. Então, essa concepção negativista, né? Sim, sim. Antropologicamente negativista, de que a pessoa é um recipiente. A pessoa não é um recipiente, né? A pessoa ela já nasce com um cabedal, ela já nasce com um volume de informações e a gente só descobre quando as crianças abrem a boca. Sim. Sim. E por isso que tem que ter a participação, né? Tem que ter a participação. Se não tiver a participação, não tem como descobrir, né? O que tem contido na mente delas. É isso mesmo. Aí tinha um outro ponto que eu queria tratar também, é que ele fala, nesse livro A Pedagogia da Autonomia, ele fala sobre zonas socialmente castigadas, né? Que, por exemplo, por que não se utilizar, por exemplo, existem exemplos de desigualdade dentro dos livros de história, mas também existem exemplos de desigualdade se a gente olhar pela janela de casa, assim, né? A gente consegue ver aquilo que é desigual e aquilo que precisa ser melhorado, né? Então, por exemplo, por que não se utilizar daquilo que a gente vê no dia a dia como exemplo e exemplificação acerca dos mais diversos temas, para a gente estar pensando a realidade e pensando uma série de conteúdos e problemáticas, né? Que vem com essa relação que ele traz acerca do ensino e do aprender com o cotidiano. Eu acho que é muito bacana a gente... Então, isso é bem o que a gente tenta trabalhar com os jovens, é justamente isso, né? Trazendo, porque quando você tem um jovem que mora numa área nobre e você tem um jovem que mora no extremo da periferia, mas se for falar em questão, né, de tratamento, de vivência, da realidade deles, ambos, né, têm as mesmas questões, né? As mesmas pautas, né, de discussões, né, mediante a doença crônica, né, e isso serve para que a gente, e nos traz uma reflexão, né, de como que é visto isso, né, quando eu recebi uma jornalista do The Guardian, aqui por conta da emissão, eu quis levá-la para conhecer Paraisópolis, porque Paraisópolis e Morumbi é bem a realidade, né? Dessa experiência de ter ali o desigual tão vivo, sabe? Né? Então, e é muito, muito rico quando vem outra pessoa de fora e tem essa percepção, né? E ela falou, como que pode, né? Tá numa área como Morumbi, Paraisópolis, você vê toda uma comunidade, quando você chega numa zona norte, no extremo de uma periferia da zona norte, que é já uma área periférica, o quão é diferente, né? A realidade. Né? Então é bem isso que você está trazendo aí, Guilherme. Aí, por exemplo, eu até achei interessante, que eu acho que eu vi isso aí no seu perfil, né? Que você viu acho que eu vi no seu perfil, alguma fala assim, de alguma reportagem, algo nesse sentido, né? Até aproveitando esse momento aqui, que é tipo assim, quem segue o meu perfil e não segue o perfil da Sandra e do Foquito, se puder, segue eles lá também. Quem segue a Sandra e o Foquito não me segue, se puder seguir também. Vamos seguir quem tá aqui, né? Nós todos aqui, beleza? Tá ótimo. Guilherme, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de fazer esse momento acontecer, porque eu acho que é de extrema importância, né, até para que as pessoas conheçam e possam, né, buscar, né, a gente tem muitos alunos que estão em formação, que estão participando aí da live, eu já vi alguns, né, e isso vai contribuir, espero que contribui bastante, né. Foquito, muito obrigada, viu, por ter aceito participar, e espero que a gente tenha outros momentos como esse, que é de extrema importância. Também agradeço.